Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Deus é minha força. Irmãos e irmãs, de onde vem a força física de um homem? Algumas pessoas dizem que a força vem dos nossos músculos. E outras pessoas dizem que ela vem de ossos fortes. Já outras dizem, não, a nutrição de uma comida boa e saudável é a fonte da força. É por isso que há pessoas que gostam de consumir ginseng ou chifres de cervos. Então, de onde vem a nossa força espiritual? Deus não é a fonte da nossa força? Assim, os antepassados da fé venceram dificuldades e obstáculos ao sempre depender de Deus, não importando qual situação se encontrassem, porque eles consideravam Deus como a sua força. Deus sempre permitiu que as pessoas que tinham essa fé recebessem a eterna glória. Porém, as pessoas que não consideravam Deus como a sua força, mas que dependiam de outros deuses, como Baal e Azerá, considerando esses deuses como a sua força, enfrentaram fins miseráveis. Deus nos ensina através da Bíblia sobre os resultados das pessoas que tiveram esse tipo de vida. Então, hoje, vamos pensar se estamos ou não considerando Deus como a nossa força. Quando enfrentamos uma dificuldade, geralmente dependemos do poder terreno, coisas materiais ou das pessoas que são melhores do que nós em um certo aspecto. Porém, devemos ter em mente que é Deus que sempre governa os céus, a terra e tudo o que neles há, e a bênção e a maldição, a vida e a morte das pessoas. Não é errado acreditar que todas as dificuldades, sejam elas pequenas ou grandes, os obstáculos diante de nós, assim como as pessoas e todas as circunstâncias ao nosso redor, existem para nos refinar. Não é por isso que a profecia escrita pelo profeta Malaquias mostra que Deus nos purificará e nos refinará como o ouro e a prata ao nos colocar no fogo do ourives? Ele não nos limpará como se fosse a potassa dos lavandeiros? Quando vemos as circunstâncias ao nosso redor, podemos estar cercados de ambientes, pessoas e condições que não gostamos. Porém, devemos passar pelo tempo de refinamento para voltarmos ao céu. Portanto, não pensemos negativamente sobre o nosso redor. Ao contrário, todos nós, a família de Sião, vamos para o reino dos céus ao orar ansiosamente e seguir a liderança de Deus, dependendo apenas de Deus como a nossa força. Vamos para o Salmo de número 52. No Salmo de número 52, verso 2, está escrito: A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Vamos continuar com o verso 6. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Irmãos e irmãs, aqueles que consideram Deus como sua força não estão necessitados, mesmo que eles não tenham tudo. Nós simplesmente não temos tanto quanto as outras pessoas. Porém, mesmo nessas situações em que nos falta, podemos sempre viver nossas vidas com alegria E felicidade, servindo a Deus fielmente.
Aqui está escrito: Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda. Que tipo de pessoas são essas? Elas são aquelas que não consideram Deus como a sua força. Vamos ver um exemplo dessas pessoas no segundo livro dos Reis, capítulo 1, na Bíblia. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste, não descerás, mas, sem falta, morrerás. Então Elias partiu. Israel é um país que tem acreditado em Deus desde o tempo dos antepassados da fé. Porém, Acasias, que foi rei de Israel, não dependeu da força de Deus, quando ele se machucou em uma queda. Ao contrário, ele dependeu de Baal-zebube, Deus de Ecrom, para ter ajuda na sua recuperação. Como resultado, por não confiar em Deus, no fim, ele morreu pelos seus ferimentos. Precisamos pensar sobre o motivo desses exemplos estarem registrados na Bíblia. Há pessoas que não consideram Deus como a sua força. Estamos todos andando no caminho da fé diligentemente, com a esperança pelo eterno reino dos céus. Há diferentes tipos de pessoas no caminho para o céu. Aquelas que estão descansando porque se cansaram pelo caminho, e aquelas que andam diligentemente porque elas reuniram sua coragem. Aqueles que consideram Deus como a sua força não se cansam, porque Deus não fica cansado. Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, aqueles que sempre consideram Deus como sua força não ficam cansados no caminho para o reino dos céus. Para eles, a esperança é renovada e a felicidade aumenta todos os dias. Porém, aqueles que não consideram Deus como a sua força fazem o mesmo que Acasias. Podemos ver através da história de Israel que Deus continuou a criar situações favoráveis e desfavoráveis interna e externamente, como o surgimento de guerras ou invasões por outras nações. Deus fez isso para acordar os israelitas para o fato de que Ele está sempre com eles, sempre que eles não consideravam Deus como sua força. Nunca esqueçamos que Deus é sempre a fonte e a base da nossa força enquanto andamos pelo caminho ao reino dos céus. Lembrando disso, vamos sempre considerar Deus como a fonte da nossa força e depender dele. O escritor do livro dos Salmos registrou os pensamentos daqueles que não consideravam Deus como a sua força. Vamos ler o Salmo de número 53, verso 1. Está escrito: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deus revelou o que está na mente das pessoas que não o consideram como a sua força através do escritor do livro dos Salmos. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Para ver se há quem busque a Deus, significa que Deus está vendo se realmente há pessoas que consideram a Deus como a sua força. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um.
Estamos vivendo numa época em que as pessoas não consideram Deus como a sua força. Porém, devemos sempre buscar a Deus e depender dele, crendo absolutamente que toda a nossa força vem de Deus. Seguindo os ensinamentos de Deus, vamos alcançar o eterno reino dos céus sem falta. Muitas pessoas estão vivendo sem depender de Deus. Algumas pessoas dependem do poder terreno e recebem força através disso, se tornando gananciosos por mais poder. Outros usam coisas materiais para receber força. As pessoas sentem alegria por diferentes meios, bens materiais, poder, conhecimento ou fama. Elas vivem neste mundo considerando essas coisas como a fonte de sua força. Porém, de quem devemos nos gloriar? Devemos sempre nos gloriar de Deus, e Deus deve ser a fonte da nossa força. Porque aqueles que se opõem a Deus serão destruídos e punidos no final. Já não sabemos qual resultado final eles enfrentarão? Vamos ver o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Está escrito: os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. A Bíblia nos ensina que Deus troveja contra aqueles que se opõem ao Senhor, e eles terminarão quebrantados. Por meio desses versículos, podemos entender claramente que as pessoas cometem a tolice de falhar em considerar Deus como a sua força física e espiritual, porque elas não conhecem a existência e o poder de Deus. Além disso, elas até negam a existência de Deus, dizendo: não há Deus. Elas ridicularizam e riem de nossas vidas, já que vivemos de acordo com as palavras de Deus. Porém, quando a eterna glória vier, Elas verão claramente com seus próprios olhos como vivemos gloriosamente as nossas vidas em obediência aos ensinamentos de Deus. O dia da vinda de Deus não está se aproximando? Portanto, devemos sempre considerar Deus como a nossa força. Vou dar a vocês o exemplo de Davi entre os antepassados da fé. Embora fosse um jovem rapaz, ele pôde lutar bravamente e derrotar Golias, um guerreiro veterano de quem todos temiam. Quem Davi considerava como a sua força? A sua vitória foi possível porque ele considerou o Senhor Todo-Poderoso como a sua força. não dependendo de suas próprias habilidades. Ele disse: Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu escudo. Deus é o meu refúgio, para onde posso fugir em tempos de tribulação. Através de muitos registros no livro dos Salmos, escritos por Davi, podemos entender que ele sempre considerou Deus como a sua força. Essa era a mentalidade de Davi. Como resultado, ele pôde obter a vitória na batalha contra Golias. Não é? Quando vemos o exemplo de Davi e os exemplos de todos os antepassados da fé, como Noé, Abraão, Isaque e Jacó, que andaram no caminho da fé antes de nós, podemos ver que eles consideraram Deus como a sua força. O Senhor é a minha força. Ele é o meu refúgio em tempo de tribulação. Ele é a luz que brilha na escuridão. Eles sempre dependeram de Deus. Irmãos e irmãs, enquanto vivemos neste mundo, encontramos situações desafiadoras. Às vezes, tendemos a depender de outras coisas, as considerando como nossa força, embora digamos crer em Deus. Tentamos resolver os nossos problemas que enfrentamos ao tolamente depender das pessoas que são talentosas ou que têm poder.
Quando vemos as nossas vidas, muitas vezes sofremos dificuldades, como resultado de não depender de Deus quando nos encontramos com problemas. Muitas vezes estamos em grande angústia porque não consideramos Deus como a nossa força. Se prosseguimos com nossos planos dependendo de Deus, o resultado será sempre próspero. Mesmo que Deus nos coloque em várias situações desfavoráveis, para nos refinar como a prata e o ouro, a resposta para resolver a situação é sempre a mesma. Deus é a nossa força. Algumas pessoas tentam resolver problemas com a força de bens materiais. E outras pessoas tentam resolver problemas com a força do conhecimento terreno, com o poder terreno. Porém, sempre que nós, o povo de Deus, encontramos um problema, vamos resolver esse problema considerando Deus como nossa força. Todos os antepassados da fé registrados na Bíblia, como Abraão, Noé, Moisés, Isaac e Jacó, disseram: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Não foi apenas Davi que dependeu de Deus ao dizer: Deus é a minha força, quando ele lutou contra Golias. Mas todos os antepassados da fé sempre consideraram Deus como a sua força. Quando aplicamos esses exemplos aos nossos antepassados da fé, nesta época do Espírito Santo, não devemos nós, assim como eles, poder confessar a nossa fé, dizendo: Cristo Ansanron é a minha força e a Mãe Celestial é a minha força? Vamos para o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O profeta Abacuque também foi um antepassado da fé, que considerou Deus como a sua força e realizou a obra de Deus maravilhosamente, dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos para o versículo 17, para ver a fé do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia o que o profeta Abacuque fazia no Senhor? Me alegro no Senhor. Abacuque disse: outras pessoas podem se alegrar quando a colheita é abundante, quando seus campos produzem comida, e quando há muitas ovelhas no aprisco e gado nos currais. Porém, eu me alegro porque Deus está sempre comigo. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. No versículo 19, podemos encontrar o motivo do porquê ele sempre se alegrou no Senhor. Porque o Senhor era a sua força. Algumas pessoas se sentem seguras em suas vidas quando têm carros luxuosos, e outras podem se sentir seguras em suas vidas quando elas têm uma boa casa. Algumas pessoas até cometem o tolo ato de perder a sua fé trabalhando para viver numa casa maior. Porém, o profeta Abacuque disse: o Senhor é minha força. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que ele quis dizer foi: tenho o que ninguém mais no mundo tem. Já que eu tenho o mais precioso comigo, como posso considerar alguma coisa neste mundo como minha força, ou como algo para se ter inveja? Enquanto andamos no caminho da fé, devemos sempre nos gloriar sobre Deus e permanecer em Deus. Como filhos de Deus, vamos nos alegrar e nos gloriar do fato de que Deus está sempre conosco. Vamos continuar o nosso estudo indo para o livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 5.
Então, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém, o que o povo de Jerusalém tem? Eles têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Embora possamos estar numa situação de ficar espiritualmente exaustos, precisamos pensar sobre o poder de Deus que organiza, opera e governa todo o universo. Nós logo receberemos o Pai e voltaremos para o nosso eterno lar espiritual, o reino dos céus, juntos com a Mãe Celestial. Então, de onde devemos receber a nossa força? Devemos receber nossa força do poder terreno? Devemos receber nossa força de bens materiais? Devemos receber nossa força da fama ou conhecimento? Precisamos apenas de Deus como nossa força absoluta. Aqueles que têm o poder de Deus não precisam invejar os outros, que recebem sua força de outras coisas. Quando vemos os registros sobre os antepassados da fé, que sempre consideram Deus como sua força, suas vidas são realmente esplêndidas. Eu não sei como suas vidas se parecem do ponto de vista das pessoas do mundo. Porém, suas vidas eram as melhores vidas aos olhos de Deus e aos olhos de dezenas de milhares de anjos. De agora em diante, vamos dizer: Pai Ansanhon e Mãe Celestial Nova Jerusalém são a minha força, nesta época do Espírito Santo. Eu seguirei a liderança deles e serei guiado pela força deles. Eu creio que minha vida sempre estará na luz, mesmo durante a escuridão, contanto que eu dependa da força deles. Irmãos e irmãs, quando temos esse tipo de fé, podemos irradiar o gracioso poder do Espírito Santo que Davi teve quando ele lutou contra Golias, certo? Devemos sempre manter essa força em nós. Não devemos nos preocupar com os bens materiais deste mundo. Ao contrário, vamos sempre considerar Deus como a nossa força espiritual e a fonte da nossa energia espiritual. Vamos pensar na fé de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Todos eles não consideravam Deus como a sua força? De onde veio a fé dos santos da igreja primitiva? A fé deles veio de receberem a sua fé de Deus. Mesmo que eles fossem colocados em várias situações miseráveis, sob severa perseguição, eles se recusaram a serem libertados. Eles sabiam que Deus e os anjos estavam esperando para recebê-los no céu, assim que suas vidas terminassem na terra. É por isso que eles aceitaram de bom grado serem martirizados. Não era porque Deus era sua única força? Como o mundo pode nos derrotar quando Deus é a fonte da nossa força e a fonte da nossa energia espiritual? Sobre isso, vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, Escaparam ao fio da espada. da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados. O que eles fizeram? Não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aqui, quem eles consideravam como sua força, para que o mundo não fosse digno de sua fé? Eles disseram: Deus é minha força. Deus está sempre comigo. Embora eles tivessem que fugir para os desertos, montanhas e cavernas, eles sempre louvaram a Deus e estavam cheios de alegria, pensando:
Assim que passarmos por esse longo túnel escuro, o mundo brilhante, o reino dos céus, estará esperando por nós. Deus me receberá e dezenas de milhares de anjos darão aplausos de fé e se sentirão felizes por nos receber quando entrarmos no céu. Lembrando disso, eles não tinham medo nem um pouco. É por isso que a Bíblia diz, o mundo não era digno deles. Podemos ter a fé da qual o mundo não é digno, quando considerarmos Deus como nossa força. Enquanto estamos fazendo a obra do Evangelho, que está se desdobrando diante dos nossos olhos, qualquer coisa que possa estar bloqueando nosso caminho, na verdade não é nada quando realizamos a obra do Evangelho, considerando Deus como a nossa força. Deus tem a força de realizar tudo. Deus disse, tudo o que eu disse e tudo o que eu planejei será feito sem falta. Portanto, nós, os filhos de Sião, vamos estar vestidos com o poder de Deus e receber grandes bênçãos do Pai e da Mãe. Esperando que façamos o nosso melhor para a obra da missão do Evangelho que nos foi confiada, pregando o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.